Você já passou por uma situação onde terminou um relacionamento, mas a pessoa ficava insistindo e fazendo de tudo para chamar sua atenção? Conheçam Emma. Ela nasceu no dia 20 de março de 2000. Ela era uma menina de 16 anos que vivia com seus pais e seu irmão no Tennessee, Estados Unidos. Emma foi descrita por ser uma pessoa gentil, divertida, animada. Ela gostava muito de estar na presença de seus amigos, era popular no colégio e também era conhecida por ser uma ótima líder de torcida. Emma levava a torcida muito a sério, ela gostava muito de treinar, de estar ali com suas amigas. Ela amava liderar, amava assistir às partidas de futebol e se sentia muito feliz em fazer parte de toda aquela comunidade escolar. Quando Emma estava com 14 anos, ela começou a namorar um menino chamado Riley, de 16. Ele era jogador de futebol americano, era do mesmo colégio que ela, mas apesar de ser jogador, Riley também era ótimo nos estudos. Ele até era conhecido por ser nerd, porque ele gostava muito de estudar, sempre ia bem em suas provas. Ele também cresceu na mesma cidade que Emma, foi criado por sua mãe e por sua avó, teve uma ótima educação, segundo relatos. E nas horas vagas, ele simplesmente gostava de ficar jogando videogame com seus amigos. Assim que o namoro começou a ficar um pouco mais sério, Emma decidiu levar Riley para conhecer seus pais. Os pais de Emma gostaram muito dele, de acordo com eles, Riley parecia ser um menino educado, charmoso, era o típico menino daquela cidade, eles acharam ele incrível e gostaram muito que a filha conseguiu encontrar um cara tão legal. A partir do momento que eles começaram a namorar em casa, Riley podia visitar eles, ele tinha livre acesso à casa de Emma, ele também podia ver ela no colégio e nos jogos, e os pais dela também permitiam que eles saíssem para comer e para ir ao cinema de vez em quando. No início, tanto os pais quanto os amigos de Emma achavam o máximo ela estar com Riley. Emma parecia estar feliz, Riley tratava ela super bem, ele era um cavalheiro. Só que com o passar do tempo as coisas mudaram, porque os amigos de Emma começaram a reparar que quando eles estavam fazendo chamadas em vídeo, Riley não falava nada. Eles acharam no início que ele só era tímido e deixaram quieto, só que eles também perceberam que quando eles se encontravam pessoalmente, Riley parecia que não gostava deles e fazia de tudo para que Emma ficasse só com ele, não desse atenção para mais ninguém. Eles deixaram isso pra lá, não ficaram enchendo a cabeça dela no início do namoro, até porque eles viam que ela estava feliz. Ela ficava fazendo diversos posts nas redes sociais dizendo o quanto o namorado dela era incrível, o quanto ela estava satisfeita de estar com ele. E em um desses posts ela até disse o quanto ela tinha sorte por ter um homem como Riley ao lado dela. Conforme o tempo ia passando, algumas pessoas próximas a Emma começaram a notar que Riley se tornava cada vez mais pegajoso. Ele sempre queria ser o centro das atenções na vida de Emma e chegou um certo momento que ele não queria nem que ela saísse mais com seus amigos e muito menos sozinha. Todas as vezes que Emma saía, tinha que ser com ele. Se não fosse com ele, ela não poderia sair. Apesar de estar muito apaixonada por Riley, Emma notava algumas coisas que aconteciam e por isso, durante 2 anos, os dois tiveram um namoro de idas e vindas. Ela sempre terminava, só que Riley chegava para ela, dizia que a amava, que estava muito apaixonado por ela, que ia mudar e com isso, Emma sempre voltava. Chegou ao ponto de Riley começar a comentar nas redes sociais dela a respeito das roupas que ela usava, dos lugares que ela estava indo. E quando a mãe de Emma viu isso, ela chegou a conversar com a filha, tanto a mãe quanto o pai conversaram com a filha, porque eles não acharam certo Riley querer dizer o que ela poderia vestir ou não, ou o local que ela poderia ir ou não, já que ele era simplesmente o namorado dela. Sempre que os pais de Emma conversavam com ela e tentavam avisar, ela dizia que Riley era uma pessoa do bem, que ele não fazia aquilo por mal e que tudo ia dar certo, que o namoro deles era assim mesmo e que daqui a pouco tudo aquilo ia passar. Todos os dias, além de estudar no colégio e treinar para as líderes de torcida, Emma também trabalhava em um mercado local de sua cidade e todos os dias, quando ela ia trabalhar, quem a levava para o trabalho era Riley. Ao invés dele ir para casa, ele não ia, ele ficava horas e horas em pé em frente ao mercado, observando tudo o que Emma estava fazendo. E quando o turno dela terminava, era ele quem a levava para casa também. Apesar de aceitar a decisão da filha e a respeitar, os pais de Emma sempre ficavam de olho
em como as coisas estavam andando. Eles sempre tentavam falar com ela, mas, de acordo com a mãe de Emma, quanto mais você pressiona um adolescente, mais ele vai querer fazer aquilo, então ela dava uma chance para ela. Certo dia, a mãe de Emma pegou o celular da filha, ela viu uma mensagem de Riley que ela não gostou. Ela viu que durante aquelas mensagens eles estavam se desentendendo, ele falou algo que a deixou muito chateada. A partir daquele dia, ela disse que Emma teria que terminar com Riley e também conversou com ele e falou que ele já não era mais bem-vindo em sua casa. Em uma entrevista, a mãe de Emma disse: "Nós, em certa ocasião, vimos uma mensagem dele que dizia: 'Verei seu nome no obituário'. Ele escreveu isso para ela e nós o questionamos. Ele disse: 'Eu só estava com raiva'. E após isso, nós tomamos a nossa decisão." Apesar de tirar o celular de Emma, isso não adiantou muito porque Riley deu um jeito, deu um iPod para Emma e além dela escutar músicas, ela também conseguia enviar e receber mensagens através daquele iPod. A cada mensagem desagradável que ela recebia de Riley, ela recebia 10 dizendo o quanto ele a amava e o quanto ele era loucamente apaixonado por ela e por isso ele fazia aquelas coisas. Os pais de Emma continuavam a dizer para ela que ela deveria terminar, mas ela não queria escutar eles de jeito nenhum. Até que em 2016 eles tomaram uma decisão. Eles disseram para Emma que seria somente do colégio para casa e do trabalho para casa. Ela não poderia mais sair, ela não poderia mais fazer nada porque ela não estava obedecendo eles. Emma no início ficou bem triste, ela não gostou de tudo aquilo, só que com o tempo parece que ela conseguiu colocar a cabeça no lugar e talvez aquele tempo dentro de casa ajudou ela a entender que ela merecia sim coisa melhor. Com isso, ela conversou com o Riley, ela disse que já não dava mais, ela terminou com ele. Riley não ligou muito, até porque eles viviam terminando e voltando a todo momento, só que daquela vez era diferente, porque Emma estava muito decidida e ela não ia mais voltar para ele de jeito nenhum. Enquanto os pais e os amigos de Emma estavam felizes porque ela estava voltando a ser a pessoa que ela era, Riley não estava. Ele estava vendo que Emma estava vivendo a vida, saindo com os amigos, estava feliz e que não queria mais nenhum tipo de contato com ele. Com isso, Riley começou a planejar algumas coisas em sua mente. Em novembro de 2016, Emma estava na casa de seus amigos comemorando porque o time de futebol tinha ganhado uma partida, eles estavam conversando, se divertindo, até o momento em que Emma começou a receber algumas mensagens estranhas em seu celular. Ela não conhecia o número, não sabia quem era aquela pessoa. Ela no início tentou deixar pra lá, só que ela recebia muitas mensagens de uma vez e ela resolveu dizer pra essa pessoa que se não parasse, ela ia chamar a polícia. Aquela pessoa disse para Emma que estava com alguém que ela amava, que essa pessoa era Riley, e que Emma deveria ir para o lado de fora da casa, se aproximar de seu carro, pois se ela não fizesse isso, algumas coisas poderiam acontecer. De acordo com essa pessoa, o bem-estar de Riley só dependia dela. E somente dela. Emma então chamou um de seus amigos, mostrou as conversas. Esse amigo ficou conversando com ela, disse que era melhor eles não irem até lá. Após ser convencido, ele aceitou, foi com Emma até o lado de fora da casa e assim que chegaram na rua, eles encontraram Riley deitado. Assim que se aproximaram de Riley, eles notaram que ele estava sozinho. Riley começou a levantar devagar, disse que estava confuso, que não tinha ideia como tinha chegado naquela rua e nem quem tinha o deixado ali. Emma perguntou o que tinha acontecido, ele começou a contar uma história toda desconexa, ela percebeu que ele estava mentindo, ela e seu amigo voltaram para casa, deixaram Riley ali sozinho, e nesse momento ele começou a ligar para diversos amigos, contar a mesma história, só que os próprios amigos de Riley não estavam acreditando nele. Eles disseram que sabiam que o Riley estava fazendo tudo aquilo para se aproximar de Emma, para que ela sentisse pena dele de alguma forma e voltasse para ele, só que aquilo não ia adiantar e pediram para que ele voltasse para casa. Apesar de desconfiar de Riley, tanto Emma quanto seu amigo voltaram, foram até ele, perguntaram se ele precisava de ajuda, se ele queria que chamasse a polícia. Só que Riley disse que não precisava e que não tinha necessidade de colocar as autoridades naquela situação. No dia seguinte, Emma foi para a casa dela, ela tinha marcado de se encontrar com a mãe em um outro lugar, os pais dela não estavam em casa. Antes de sair de casa, apareceu uma pessoa toda vestida de preto, começou a tocar a campainha de Emma diversas vezes. Ela então se assustou, começou a mandar mensagens para seus amigos. Um deles foi Riley e pediu para ele ir até lá porque ela não queria ficar sozinha naquele momento.
Riley então disse que em alguns minutos chegava na casa dela. Assim que chegou, eles ficaram conversando na parte de fora, na calçada. Então, como a mãe de Emma percebeu que ela não apareceu no encontro, ela foi até a casa, viu que Riley estava ali e quando chegou ao local pediu educadamente que ele fosse embora. Riley explicou que só queria ajudar, mas a mãe de Emma disse que não importava, que não era para ele estar ali, que não era para os dois estarem juntos. E então, com isso, Riley saiu do local e Emma contou à mãe o que estava acontecendo. A mãe de Emma disse para ela se ela não achava estranho ter acontecido algo no dia anterior, ter aparecido aquela pessoa na casa dela na manhã seguinte. Ela falou que parecia que Riley estava envolvido nessas duas situações, só que Emma disse que não, que Riley era uma boa pessoa e que ele jamais faria algo para chatear ela. No dia 20 de novembro de 2016, como todos os dias, Riley ficou ligando para Emma o dia inteiro. Ela não atendeu, ele então resolveu ligar através do celular de uma amiga da faculdade. Enfim, Emma começou a conversar com ele, ela disse que precisava de ajuda em uma tarefa do colégio e Riley se propôs a ajudar. Eu não sei exatamente o que aconteceu no decorrer dessa conversa, mas se diz que os dois se desentenderam, eles desligaram o telefone, um chateado com o outro. Após isso, Emma foi dormir por volta da meia-noite, após fazer algumas coisas e conversar com sua amiga. E então, na madrugada do dia 21, por volta das 3 da manhã, Riley decidiu ir até a casa de Emma. Ele estava caminhando por seu quintal, ele foi exatamente até o local onde ficava o quarto dela e de frente para a parede do quarto, ele atirou. Nesse momento, o pai dela escutou o barulho, levantou, começou a andar por toda a casa para ver se ele encontrava de onde tinha vindo aquilo. Ele não viu ninguém, foi até o quarto da filha para ver se estava tudo ok, abriu a porta rapidamente, viu que Emma estava dormindo, então ele ficou tranquilo, voltou para o quarto e dormiu novamente. Na manhã seguinte, a mãe de Emma foi até o quarto da filha para acordar ela, para ela poder ir para o colégio. Assim que chegou ali, ela ficou chamando Emma, chamou, Emma não atendeu. Ela então foi até a filha, percebeu que algo não estava certo e então ela decidiu chamar a emergência. Não demorou muito e os paramédicos e a polícia chegaram ao local. Assim que chegaram ali, eles constataram que Emma estava sem vida e ao analisar todo o quarto, eles encontraram 2 buracos na parede. Os investigadores então começaram a fazer diversas perguntas para a família e para os amigos de Emma. Todas as vezes que eles perguntavam alguma coisa, só um nome saía da boca deles, e esse nome era Riley. Enquanto toda a investigação estava em andamento e toda a cidade sabia do que aconteceu, Riley fez diversos posts em suas redes sociais. Ele dizia o quanto amava Emma, o quanto era apaixonado por ela, e em um deles ele disse: "Fique tranquila agora, querida. Amo você para todo sempre." Alguns amigos de Riley foram até os investigadores, contaram que ele estava fazendo algumas perguntas estranhas. Um desses amigos disse que Riley perguntou a ele como ele conseguia se livrar de digitais, e então um amigo dele disse: "Obviamente eu não sei, não me pergunte mais isso." E então Riley respondeu: eu sei, eu só estava perguntando isso por causa de um colega de quarto." Para um outro amigo, Riley falou que tinha pegado uma arma de seu avô, porque segundo ele, as pessoas que o colocaram na rua no sábado à noite poderiam voltar e ele queria estar preparado. Os investigadores então levaram Riley para ser interrogado. A todo momento ele não dizia o nome de Emma e todas as vezes que ele ia falar alguma coisa sobre ela, ele chamava ela de a garota. De acordo com o investigador, ele parecia frio, não parecia nada com o garoto apaixonado que ele demonstrava ser nos posts que estava fazendo em suas redes, e por isso todo mundo ficou de olho nele. De acordo com o investigador que estava com Riley, tudo que ele falava parecia ser ensaiado, parecia que ele tinha feito um roteiro e ele seguia todos os tópicos sem sair daquilo. O investigador disse para ele que ele ligou para Emma na noite do dia 20 e que entre 11 a 11h30 da noite, Riley ligou para ela 64 vezes. Riley falou para ele que sim, ligou para Emma, que eles chegaram até a conversar, que ela pediu ajuda a ele em um dever de casa, porém após isso eles se desentenderam e depois desligaram o telefone e nada mais aconteceu.
O investigador também contou para Riley que algumas pessoas o procuraram e disseram que Riley estava fazendo algumas perguntas suspeitas, perguntas que uma pessoa inocente não faria, só que ele se deu desentendido, trocou o assunto. Após isso ele foi liberado, e quando Riley foi liberado, ele mandou algumas mensagens para os amigos dele e disse que eles não deveriam mais falar sobre esse assunto com os investigadores. Os amigos de Riley então procuraram a polícia novamente. Eles disseram que acreditavam que Riley tinha feito tudo aquilo, então eles queriam ajudar. Os policiais conversaram com eles disseram que queriam muito, que não tinha jeito, que eles queriam fazer alguma coisa assim, que somente para eles Riley poderia falar qualquer coisa. E então, na noite da terça-feira, os amigos de Riley foram equipados com câmeras escondidas, com microfones, e então foram ao encontro dele e começaram a conversar. Eu não sei exatamente se foi somente um amigo, se foi 2 ou 3. Eu sempre vou falar no plural, porque era assim que estava nas matérias, tá bom? Enquanto eles estavam conversando com Riley, ele acabou contando onde ele colocou tudo que ele utilizou na madrugada do dia 21. E então os meninos contaram à polícia, obviamente eles já estavam escutando, já estavam vendo tudo. Eles então foram até o local e quando chegaram nesse local, eles encontraram tudo, inclusive as roupas pretas. Riley então foi preso, seu julgamento ocorreu em 2018. Os advogados dele basearam a defesa dizendo que nada daquilo foi intencional. De acordo com eles e com Riley, ele só queria que Emma acordasse com o barulho, que quando ela acordasse, ela ia ligar para ele ou mandar mensagem, fazendo com que Riley aparecesse na casa dela como ele fez naquele outro dia. Então ela ia ver que ele era seu protetor, seu herói, e ia voltar para ele, ia voltar a namorar com ele. Eles também queriam provar que Riley não era a pessoa vestida de preto, que ele não era aquela pessoa que ficou tocando a campainha de Emma, porque se eles conseguissem provar isso, eles iam mostrar que Riley não fez nada premeditado e que ele realmente fez tudo aquilo de maneira intencional. Só que os promotores mostraram que Riley sim premeditou, eles conseguiram provar que ele era a pessoa vestida de preto, que ele já estava planejando aquilo, que ele não estava satisfeito com o fim do relacionamento, que ele queria voltar para ela e ela não queria, e por causa disso, ele enfim planejou tudo aquilo. Os promotores também disseram que ele sempre ia na casa dela, que ele conhecia todos aqueles lugares e que não tinha como ele não saber que aquela parede ia levar tudo aquilo, sabe? Riley foi ouvido, ele disse para os pais de Emma que sentia muito, ele falou que a amava demais, pediu perdão a eles e falou que ele não fez aquilo porque quis e foi simplesmente um acaso. Riley disse: "Lamento por tudo. Eu roubei a experiência de vocês verem sua filha crescer. O que posso fazer agora é contar a verdade sobre aquela noite. E eu simplesmente só queria que ela acordasse. Nunca tive a intenção de fazer aquilo. Mais uma vez, sinto muito." Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Riley foi considerado culpado e ele pegou perpétua com direito ao condicional em 2077. Ao decorrer dos anos, os pais de Emma tentam manter o legado dela vivo. Eles ajudam crianças, animais, parece que ela amava os animais, que ela queria ser médica, então eles fazem tudo o que ela gostava para que as pessoas se lembrem de Emma como a pessoa gentil que ela era. Eles também contam a história dela em jornais, televisão, eles vão a diversos lugares, porque segundo eles é importante contar a história de Emma para que as pessoas fiquem atentas a tudo. Em uma entrevista, a mãe de Emma disse: "Se o seu namorado ou namorada está dizendo a você que você não pode ir a tal lugar, ou que você não pode se vestir com tal roupa, ou que você não pode sair com determinada pessoa, ou até mesmo conversar com quem você gosta, não está tudo bem, não está certo." Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Eu concordo com tudo que a mãe da Emma falou, e eu digo mais: se você está passando por algo similar, as coisas não vão melhorar, as coisas não vão mudar, saia disso agora, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia. Coloca aqui o seu comentário, que é muito importante pra mim. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, gente. Por favor, não se esqueçam de deixar o like.
Por favor, tá? É muito importante, essa plataforma é movida a like. Se você não deixar, eles vão começar a achar que você não gosta do conteúdo e vão parar de mandar pra vocês, tá? Eu te agradeço demais se você chegou até aqui. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal. Deixa o seu like, ativa o sininho pra ser notificado dos próximos vídeos. Vê se você já tá inscrito aqui no canal também, porque algumas pessoas me disseram que estavam inscritas e depois apareceu que não estava. Só confirma, por favor. Se puder, compartilha esse vídeo na sua rede social, que me ajuda muito também, para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. E é isso. Também assiste a playlist de apoio que eu sempre coloco aqui no comentário fixado, porque assim você também me apoia, me ajuda e faz com que eu consiga colocar vídeos aqui toda semana, tá bom? É isso, gente. Obrigada por tudo mais uma vez. Lembrando que temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.